Fala pessoal, tudo bem? Dr. Alexandre Sato, urologista, e hoje a gente vai fazer um vídeo muito parecido com o vídeo que a gente fez há um tempo atrás sobre dúvidas e perguntas sobre o câncer de próstata. No caso, hoje o tema escolhido e as dúvidas enviadas são sobre o câncer de rim, tá? Então vamos dar início aí a essas perguntas e dúvidas sobre o câncer de rim. Ah, uma dessas que vem sempre sendo perguntada é quais são os fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento do câncer de rim. Os principais fatores de risco, vamos dizer assim, para o paciente com ou ter um risco aumentado do desenvolvimento do câncer de rim é basicamente o tabagismo, a hipertensão, a obesidade e a dislipidemia. Então, esses são os principais fatores de risco que o paciente tem para desenvolver o câncer de rim, além de uma história familiar. Outra pergunta é quais são os sintomas que o paciente ele pode desenvolver com o câncer de rim. Hoje, a maior parte dos pacientes que têm o diagnóstico do câncer de rim ele é feito no exame de imagem, né? Ou seja, o radiologista que faz esse diagnóstico para o urologista. Hoje, aqueles sintomas que talvez a gente encontrava há muitos anos atrás, que é a dor abdominal, perda de peso, sangue na urina, isso a gente encontra em menos de 10% dos pacientes com diagnóstico de câncer de rim. Hoje, a maior parte dos pacientes que têm câncer de rim são os chamados incidentalomas, ou seja, aqueles que são achados através do exame de imagem. Outra pergunta: quais são os exames que a gente faz? Como eu já disse, a maior parte dos pacientes tem esse diagnóstico no exame de imagem, então, às vezes, o paciente faz um ultrassom de rotina, sem uma queixa específica, e acha um nódulo no rim. Obviamente, a gente precisa investigar melhor esse nódulo. Então, nós, como urologistas, normalmente solicitamos algum exame complementar, que aí pode ser a tomografia com contraste ou a ressonância magnética, tá? Quanto maior o nódulo, talvez não há tanta diferença entre a ressonância versus a tomografia. E os nódulos que são muito pequenininhos, talvez a ressonância traga uma definição um pouquinho melhor em termos de investigação dos nódulos renais. Outra pergunta aqui é sobre as chances de cura. Bom, obviamente, por se tratar de uma doença maligna, quanto menor o nódulo renal, a gente sabe que o paciente vai ter menor chance de ter uma doença com metástase, ou seja, pacientes com nódulos até mais ou menos aí 4 centímetros são pacientes que têm uma chance de doença metastática em torno de 1 a 2%. Essa chance pode passar de 10% à medida que esse nódulo chega ao redor de mais ou menos ali de em torno de 10 centímetros, tá? Com relação ao estadiamento, normalmente a gente pede a tomografia de abdômen total e pelve, tá? E a tomografia de tórax, porque o pulmão é o principal sítio de metástase. Outros locais menos comuns, como ossos e sistema nervoso central, o cérebro, a gente acaba pedindo na complementação quando o paciente ele apresenta sintomas tipo dor de cabeça, dor óssea, fratura patológica, enfim, algum sintoma específico dessa região. Com relação ao uso da quimioterapia, outra dúvida que os pacientes têm é com relação que o paciente que tem câncer de rim, ele precisa fazer quimioterapia. Bom, tanto a quimio quanto a radioterapia, os tumores renais, eles não respondem tanto a quimio quanto a radioterapia. O que eventualmente a gente usa, isso para os pacientes que já têm doença avançada, ou seja, doença metastática, são o que a gente chama de imunoterapia e terapia alvo molecular, ou seja, não é uma quimioterapia específica, é um tipo de drogas, geralmente que a gente faz via oral, que ele vai atacar algumas células que são responsáveis por multiplicação de células, ou seja, é diferente da quimioterapia que as pessoas têm, que cai cabelo, enfim, é diferente esse tipo de tratamento. Então, no paciente com câncer de rim, geralmente ele não faz nenhum tipo de quimioterapia, tá? É uma imunoterapia ou terapia alvo molecular. Com relação ao tratamento, a gente sabe que hoje a terapia minimamente invasiva, seja a laparoscopia ou robótica, é o melhor tratamento. Com relação a decidir se o melhor tratamento vai ser a nefrectomia parcial, ou seja, uma retirada apenas do nódulo, ou a retirada total, né, a nefrectomia radical, o que a gente usa são os exames de imagem aliados a alguns nomogramas, enfim, que a gente utiliza, né, que vai medir, que a gente vai colocar lá a localização, tamanho, proximidade do sistema coletor, para calcular o grau de complexidade.
E talvez quanto maior o grau de complexidade, maior a chance de o paciente fazer uma nefrectomia radical versus uma nefrectomia parcial, tá? Então, na verdade, vai depender muito se fazer parcial ou radical, vai depender muito do grau da complexidade desse nódulo renal. Lógico, quanto maior talvez o nódulo renal, obviamente maior a chance desse paciente ter uma nefrectomia radical ao invés de uma nefrectomia parcial quando você faz um diagnóstico mais precoce. Bom, com relação às diferenças aí sobre cisto e nódulo, na verdade o nódulo é uma nodulação, né, um nódulo sólido que a gente tem no rim. O cisto, basicamente, é como se fosse uma coleção de água. Obviamente, aí a grande discussão é que se esse cisto ele pode virar câncer ou não, que essa é uma das grandes dúvidas que os pacientes têm. Bom, 85% ou mais dos cistos renais eles são benignos, ou seja, são cistos simples, classificados como Bosniak 1 ou 2, que é uma classificação que mede o grau de complexidade dos rins. Ou seja, o Bosniak 1 ou 2 são benignos, o 2 ele tem algumas alterações discretas e precisa ser acompanhado, e o Bosniak 3 ou 4 são cistos complexos, seja por espessamento, nodulação, calcificações grosseiras, realce ou contraste, ou seja, são nódulos, desculpa, são cistos que precisam ser operados pela chance aumentada, ou seja, de mais 60% de ser um carcinoma renal multicístico. Bom, com relação aos sintomas dos cistos, a mesma coisa. Os cistos, a maior parte deles não tem sintomas, que nem o câncer, os nódulos renais. Eventualmente, quando esses cistos são muito grandes e têm localizações próximas à drenagem do rim, eventualmente algum desses pacientes pode cursar com sangramento, né, hematúria ou mesmo até a cólica renal. Beleza, vamos para outra pergunta com relação agora, na verdade, vem ao tratamento, que a gente já falou um pouquinho sobre o tratamento dos pacientes que têm nódulos renais, ou seja, são cirúrgicos, seja nefrectomia radical ou parcial. E aí, agora a gente vai discutir sobre um pouquinho sobre as modalidades, seja cirurgia laparoscópica ou robótica. Existe alguma vantagem com relação à cirurgia robótica sobre a cirurgia laparoscópica? Existe. A gente sabe que hoje em dia a laparoscopia ela em termos de tempo de isquemia, em termos de preservação de parênquima renal, obviamente a laparoscopia ela é menor. Então o robô ele vai ter um tempo de isquemia menor, ou seja, quando a gente clampeia o rim para poder fazer a ressecção para diminuir a questão do sangramento, quando a gente vai suturar, o robô ele permite uma sutura mais rápida, fazendo com que um tempo de isquemia, ou seja, o tempo que o rim fique sem perfusão, ou seja, que as células não vão receber sangue, seja menor. A gente consegue preservar um tecido renal maior em relação à própria laparoscopia, que talvez no futuro isso aí possa trazer algum benefício em termos de doença renal crônica. Do ponto de vista oncológico, ainda existem muitos debates sobre a questão de sobrevida, enfim, margem. Geralmente é muito similar entre uma das duas técnicas e ambas têm o benefício de você ganhar uma incisão menor, ou seja, você ter uma menor, uma maior, digamos assim, um retorno mais precoce às atividades do dia a dia, enfim, menor taxa de sangramento, né, menor tempo de internação hospitalar. Então você tem aí os dados positivos de qualquer uma das duas técnicas, tá? Com relação, qual que é o risco com relação à cirurgia? O primeiro tem o risco, obviamente, anestésico, enfim, porque a gente geralmente faz anestesia geral. Existe para aqueles pacientes que vão fazer uma nefrectomia parcial, de eventualmente você totalizar a nefrectomia, ou seja, por questão de sangramento ou um grau de invasão maior. Então, o paciente que vai fazer a nefrectomia parcial, ele tem que estar ciente que ele pode se tornar uma nefrectomia radical, seja por uma maior invasão tumoral ou alguma complicação da cirurgia, que na verdade quando você resseca um pedaço do parênquima, tem o risco aí de sangramento, por mais que a gente faça o controle vascular com os bulldogs, tá? Então esse é o risco que o paciente tem que saber e, obviamente, o risco de você transformar uma cirurgia minimamente invasiva em uma cirurgia aberta para fazer algum controle local com relação à cirurgia, ao procedimento em si. Com relação à questão pós-operatória, ao repouso. Geralmente o paciente ele fica aí 1 ou 2 dias internado, ele vai para casa, a gente pede um repouso aí relativo por volta de 15 dias, tá? E se o paciente quiser levantar peso, fazer o esforço, geralmente a gente pede um mínimo aí de 4 semanas ou 30 dias depois do procedimento, tá? Outra dúvida é como é que a gente faz o acompanhamento desses pacientes. Bom, o paciente, depois que ele fez a cirurgia,
foi para o patologista confirmou que esse nódulo é maligno, esse paciente ele vai ser acompanhado com um exame de imagem, basicamente aí tomografia de abdômen e pelve de tempos em tempos, até completar 5 anos, e depois de 5 anos fica anualmente esse acompanhamento, esse follow-up do paciente que tem câncer de rim. Beleza? Bom, essas aí foram algumas dúvidas que os pacientes aí mandaram nas redes sociais sobre a questão do nódulo renal, como é que a gente faz o diagnóstico, os sintomas, como é que a gente faz o tratamento, e depois com relação ao tratamento em si, laparoscopia versus robô, nefrectomia parcial versus radical. Se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente responda alguma outra dúvida sobre esse tema ou qualquer outro tema, pode mandar aí nos comentários que a gente vai continuar fazendo essas perguntas e respostas sobre outros temas dentro da urologia, tá bom? Obrigado e até mais.